Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma operação global de espionagem e fraude cibernética que, olha, parece roteiro de filme, mas é bem real. E bota real nisso. Estamos falando de milhares, é isso mesmo, milhares de trabalhadores de TI norte-coreanos se infiltrando em centenas de empresas pelo mundo afora. Exato, e não são empresas quaisquer, né? Incluindo gigantes dos Estados Unidos e empresas da lista Fortune 500. Impressionante. E o material que a gente tem para analisar hoje é bem rico, sabe? A gente vai juntar informações de reportagens da CBS, da Forbes e também umas análises mais aprofundadas de uns documentos bem detalhados. Legal. A ideia é conectar tudo isso para montar um panorama bem completo de como essa engrenagem toda funciona. E que engrenagem, hein? Nossa missão aqui hoje é mapear tintim por tintim. As táticas que eles usam, quem está dando apoio por trás, quem são os alvos que eles mais procuram. E o impacto, né, financeiro e de segurança que a gente vai ver é, assim, gigantesco. Sem dúvida. E também como os governos e as próprias empresas estão tentando responder a essa ameaça. A gente quer cobrir todos os ângulos que o material traz sem deixar passar nada importante para essa pesquisa. É isso aí, um raio-x completo. Então, para dar uma ideia do nível da coisa, vamos começar com um caso que a CBS trouxe. Foi com a Kraken, aquela plataforma de criptomoedas bem conhecida. Ah, sim, eu vi isso. Eles estavam num processo seletivo normal, sabe? Coisa de rotina. Até que pintou uma desconfiança com um candidato que se apresentou como Steven Smith. Um nome bem comum, né? Já começa suspeito. Pois é. Alguma coisa ali não cheirava bem para o pessoal da Kraken. E essa desconfiança tinha toda a razão de ser. O objetivo central dessa operação, e todas as fontes que a gente analisou concordam nisso, é muito claro. Qual é? O regime da Coreia do Norte envia milhares dos seus trabalhadores de TI mais qualificados para fora do país. O plano mestre é usar identidades falsas, ou, o que ainda é mais comum e perigoso, identidades roubadas de pessoas reais. Roubadas? De gente de verdade? Exatamente. Para conseguir empregos remotos em empresas estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Tá, mas para quê? Qual a finalidade disso tudo? Bom, são dois objetivos principais, né? O primeiro, bem óbvio, é gerar uma montanha de dinheiro para o regime. Ah, claro. A gente sabe que a Coreia do Norte vive sob sanções pesadíssimas dos Estados Unidos, da ONU, então essa grana é vital para eles. E usam para quê? Para financiar os programas de armas deles. Armas de destruição em massa, mísseis balísticos, essas coisas que a gente ouve falar. Isso. E o segundo objetivo, que não é menos importante, é o roubo de informações. Propriedade intelectual, segredos industriais, dados valiosos das empresas. É espionagem, pura e simples, então. Disfarçada de trabalho remoto. Exatamente. É uma combinação de fraude financeira com espionagem industrial e até governamental, dependendo do alvo. E como eles conseguem se infiltrar? Porque não deve ser fácil enganar empresas grandes. Olha, eles não brincam em serviço, viu? As táticas são cada vez mais sofisticadas. A gente está falando da criação de personas digitais completíssimas. Personas digitais? Tipo um perfil fake. Muito mais que isso. Currículos inventados que parecem perfeitos, históricos educacionais fabricados, perfis super convincentes em redes sociais profissionais como o LinkedIn. Tudo para parecer um candidato legítimo, sabe? Entendi. E a Forbes mencionou um número que me deixou de cabelo em pé. Mais de 300 empresas atingidas só do início de 2020 para cá. É um número alarmante, sim. E um ponto crucial é o uso de identidades roubadas de cidadãos americanos, como a gente falou. Por que isso é tão chave? Porque dificulta demais a detecção. Quando a empresa faz a checagem de antecedentes, a identidade existe, os dados batem, só não é a pessoa que está na entrevista. Nossa, que sacada. E eles focam em vagas remotas, né? Principalmente, o trabalho remoto abriu essa porta. E às vezes eles usam até agências de recrutamento como intermediárias, sem que a agência saiba da farsa, claro. E a tecnologia? Eles usam alguma coisa mais avançada para enganar? Ah, sim. E aqui a coisa fica, assim, bem assustadora. Um dos documentos que a gente analisou detalha o uso de deepfakes em tempo real durante as entrevistas de emprego por vídeo. Peraí, como assim? Deepfake na entrevista?
Exato! Imagina a cena. Você tá lá entrevistando um candidato por vídeo e a pessoa que você tá vendo na tela não é quem diz ser. A inteligência artificial tá alterando a aparência, talvez até o sotaque em tempo real para te enganar. Cara, isso é muito Black Mirror. Totalmente. E é uma evolução que começou a ser notada mais agora, em 2025. Além disso, usam fotos de perfil melhoradas com IA para parecerem mais críveis, criam portfólios inteiros de projetos falsos. E é fácil fazer isso? Criar um candidato fantasma desses? Relativamente. Uma pesquisa da Palo Alto Networks, que está citada no material, mostrou que dá para montar um perfil falso bem convincente em cerca de 70 minutos. 70 minutos? Nossa Senhora! Pois é, a barreira de entrada para criar esse tipo de fraude está ficando baixa. E as empresas, mesmo as gigantes, acabam caindo nessa. Aquele caso da Cracking que a gente começou falando, o tal Steven Smith foi pego num detalhe, né? Sim, ele não sabia responder perguntas básicas sobre Houston, a cidade onde ele supostamente morava, coisas tipo, qual o time de basquete daí e a foto da carteira de motorista do Texas que ele mandou. Era falsa. Era uma montagem bem ruinzinha quando analisada de perto. Mas nem sempre é tão fácil pegar. Ali eles deram sorte ou foram muito atentos. É porque tem casos que passam batido, né? Com certeza. O material traz um exemplo que é emblemático, o da KnowBe4. Uma empresa de... Segurança da informação. Uma empresa de segurança foi enganada, essa é boa. Pois é, eles tinham um processo seletivo que parecia super rigoroso. 4 entrevistas por vídeo, checagem de antecedentes completa, tudo certinho. E o candidato passou. Mas como? Porque ele estava usando a identidade válida de um cidadão americano real, alguém que teve os dados roubados, provavelmente. A checagem de antecedentes deu ok, porque tecnicamente a identidade era legítima, o nome existia, não tinha ficha suja. Só não era da pessoa que estava na chamada de vídeo. Exatamente. Isso mostra como até processos que parecem blindados podem ter falhas graves diante desse tipo de ataque. Realmente impressionante. Agora, para eles operarem dentro dos países-alvo, tipo nos Estados Unidos, eles precisam de uma ajuda local, né? Não dá para fazer tudo de Pyongyang. Como funciona essa rede de apoio? Essa é uma ótima pergunta e crucial para entender a operação. O material que a gente analisou aponta sim para a existência de facilitadores dentro dos Estados Unidos. Facilitadores. Pessoas que ajudam... Isso, cidadãos americanos ou residentes que conscientemente ou não ajudam esses trabalhadores norte-coreanos a manterem as aparências, a receberem pagamentos, a terem um endereço. E tem também a questão das chamadas fazendas de laptops, ou laptop farms. Fazendas de laptops? O que é isso, pelo amor de Deus? Calma, não é tão estranho quanto parece. Tanto a CBS quanto a Forbes mencionam isso. São basicamente locais físicos, pode ser uma casa, um apartamento, geralmente encontrados no Arizona ou no Tennessee, pelos casos que vieram à tona. E esses locais estão cheios de computadores, de laptops. Tá, e para que servem esses laptops todos? Funcionam como pontos de retransmissão, como um proxy físico, digamos. O trabalhador norte-coreano, que pode estar fisicamente na China, na Rússia ou em algum outro lugar, acessa remotamente um desses laptops que estão nos Estados Unidos. Ah, entendi. E é a partir desse laptop nos Estados Unidos que ele se conecta à rede da empresa que o contratou. Para a empresa, para o sistema de monitoramento deles, parece que o funcionário está trabalhando de casa lá no Arizona, por exemplo. É uma forma de mascarar a localização real e burlar qualquer restrição geográfica ou de segurança que a empresa tenha. Exatamente. É bem engenhoso e muito preocupante do ponto de vista da segurança. Muito. E essa rede de apoio, essa infraestrutura, ela se limita aos Estados Unidos ou vai além? Vai muito além. A dimensão internacional é absolutamente fundamental para essa operação funcionar. Um dos documentos que a gente viu detalha bastante o papel de empresas de fachada baseadas na China. Empresas de fachada chinesas, ajudando a Coreia do Norte. Ativamente. Elas ajudam os norte-coreanos a conseguir os empregos, a lavar o dinheiro, a contornar sanções internacionais e tem mais. Chegam a fornecer equipamentos essenciais. Que tipo de equipamento? Coisas como computadores de alta performance, placas de vídeo potentes. E esse material iria diretamente para unidades militares da Coreia do Norte.
O documento cita especificamente o chamado Departamento 53. Nossa, isso é muito sério. Empresas chinesas equipando unidades militares norte-coreanas através desse esquema. É pesadíssimo. Tem uma pesquisa da Strider Technologies, citada no material, que mapeou uma rede de mais de 35 organizações diferentes, todas ligadas a uma única empresa chinesa, que inclusive já estava sob sanção. É uma teia complexa de cumplicidade internacional. Caramba! E a coisa não para por aí, né? Eu li uma parte que me deixou chocado. Eles não usam só empresas de fachada dos outros. Eles criaram as próprias empresas falsas, dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Isso é um nível de sofisticação impressionante. O material detalha casos como a Block Novas LLC e a Softglide LLC. Nomes que soam até legítimos. Sim, e foram registradas legalmente. Uma no Novo México, outra em Nova York. Só que era tudo fachada. Usaram identidades e endereços fabricados para criar essas empresas fantasmas no papel. E para que serviam essas empresas falsas? Era só para dar um ar de legitimidade para o esquema? Para parecer que o funcionário trabalhava para uma consultoria americana, talvez? Tinha essa função também, mas não era só isso. Essas empresas eram usadas ativamente em operações ilícitas. A Block Novas, por exemplo, foi usada como plataforma para distribuir malware. Malware? Tipo vírus? Sim. Malware direcionado especificamente para atacar a indústria de criptomoedas. E é aí que a gente vê a conexão direta com os grupos hackers de elite da Coreia do Norte. O famoso grupo Lazarus. Exatamente. O Lazarus, que a gente sabe que é afiliado à principal agência de inteligência de Pyongyang, o Bureau Geral de Reconhecimento. Essas empresas falsas, como a Block Novas, eram, na verdade, ferramentas operacionais nas mãos desses grupos hackers patrocinados pelo Estado. Faz todo sentido. É uma infraestrutura completa para atividades ilícitas. E as autoridades americanas conseguiram pegar alguém dessa rede de apoio local? Desses facilitadores? Conseguiram sim. O material menciona um caso bem importante: a prisão de uma cidadã americana chamada Christina Marie Chapman, lá no Arizona. E o que ela fazia exatamente? Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, ela era uma peça-chave nesse esquema de facilitação. Ela hospedava uma dessas fazendas de laptops em casa. Ah, ela tinha os computadores lá. Isso, e não só isso, ela ajudava a validar as identidades roubadas que os norte-coreanos usavam, ela recebia os pagamentos das empresas em nome deles e depois repassava o dinheiro, provavelmente ficando com uma comissão. Nossa, ela estava totalmente envolvida. E tem um detalhe interessante, ela teria sido abordada inicialmente pelo LinkedIn. Alguém do esquema a contatou para que ela fosse o rosto americano de uma dessas empresas de fachada. Incrível como eles conseguem encontrar e cooptar pessoas locais para participar de um esquema desses. Assustador. Bom, mudando um pouco o foco, vamos falar dos alvos. Quem está na mira dessa gente toda? É só empresa de tecnologia e cripto? Seria bom se fosse só isso, mas não é. A lista de alvos é imensa e surpreendentemente diversificada. Claro, o setor de tecnologia e o Vale do Silício são alvos óbvios. Sim. Mas vai muito além. O material cita grandes redes de TV americanas, empresas do setor aeroespacial, montadoras de automóveis importantes, grandes nomes do varejo de luxo. Varejo de luxo. Por quê? Provavelmente atrás de dados de clientes, talvez informações financeiras, ou mesmo para usar a marca como fachada. Citam também empresas de entretenimento como a Hallmark, acredita? A Hallmark dos cartões. Essa mesmo. E também cadeias de restaurantes, marcas de vestuário super conhecidas e, claro, muitas empresas da lista Fortune 500 dos mais variados setores. Ou seja, como você disse antes, praticamente todo mundo que contrata remotamente, especialmente para a área de TI, está em risco. Parece que sim. Tem uma citação no material que é de arrepiar os cabelos. Um CISO, o diretor de segurança da informação, do Mandiant, que agora é parte do Google Cloud. Sei. Ele disse para Forbes que conversou com vários colegas CISOs de empresas Fortune 500 e que quase todos eles admitiram, claro que em conversas reservadas, que já tinham contratado sem saber um desses trabalhadores norte-coreanos. Quase todos? Caramba! É algo que, segundo ele, se tornou quase comum nos bastidores, mesmo que ninguém admita publicamente por razões óbvias. Mostra a escala absurda do problema. Absurda mesmo. E
Por que esses alvos tão variados? Quais são as vulnerabilidades que eles exploram nessas empresas todas? É uma combinação de fatores, sabe? Primeiro, tem a eterna falta de mão de obra qualificada em TI e segurança cibernética. As empresas estão, assim, desesperadas para contratar. A famosa guerra por talentos. Exato. Segundo, tem a pressão interna nas empresas para contratar rápido, preencher as vagas logo, cumprir metas. Isso pode levar a atalhos nos processos de verificação. A pressa é inimiga da perfeição, né? Nesse caso, é inimiga da segurança. E terceiro, o fator que a gente já mencionou, o boom do trabalho remoto, que foi muito acelerado pela pandemia. Isso abriu muitas portas para esse tipo de infiltração e dificultou a verificação física dos candidatos. Entendi. E tem algum setor que seja mais visado que os outros, mesmo com essa diversidade toda? Olha, o setor de criptomoedas continua sendo um alvo principalíssimo, sem a menor dúvida. O objetivo ali é muito direto: roubar os ativos digitais, as criptos. Faz sentido. Tem até uma startup chamada G8Keep, que a CBS cita, especializada em segurança para blockchain. Eles estimam um número inacreditável. 95% dos candidatos que eles veem para vagas de blockchain são, na verdade, norte-coreanos disfarçados. 95%? É quase todo mundo. É um número impressionante, né? Mas a atuação deles não se limita a cripto e nem só aos Estados Unidos. O esquema é global. Ah, eles atuam na Europa também? Sim, o material registra trabalhadores infiltrados em vários países da Europa. Citam Alemanha, Portugal, Reino Unido e trabalhando nos mais variados tipos de projeto. Desenvolvimento web normal, criação de bots, customização de sistemas de gerenciamento de conteúdo, os CMS e, claro, blockchain também. É uma operação mundial mesmo. E vamos falar do dano. Qual o estrago real que esses infiltrados causam? Porque não é só o salário que a empresa paga e que vai parar lá nos cofres de Pyongyang, certo? De jeito nenhum. O roubo do salário é só a pontinha do iceberg. O dano real, o prejuízo de verdade, é muito, muito maior. O que mais eles fazem lá dentro? Olha, a lista é longa. Primeiro, roubo direto de propriedade intelectual. Eles têm acesso aos repositórios de código da empresa, tipo GitHub, GitLab. Podem copiar tudo. Segredos industriais, algoritmos. Nossa. Segundo, exfiltração de dados sensíveis. Dados de clientes, informações financeiras da própria empresa. Imagina o estrago se vazam dados de clientes de uma grande rede de restaurantes ou de uma marca de roupa famosa. Reputação da empresa vai para o espaço. Fora as multas, né? Exatamente. Terceiro, o comprometimento dos sistemas internos. Uma vez lá dentro, com acesso de desenvolvedor ou de TI, eles podem fazer muita coisa. Instalar backdoors para garantir acesso futuro. Mesmo depois de serem demitidos. Sim. Podem coletar credenciais de outros funcionários, escalar privilégios, sequestrar sessões de acesso de administradores e usam muito ferramentas de acesso remoto legítimas, tipo TeamViewer, Anydesk, para manter essa persistência sem levantar suspeitas imediatamente. Ou seja, eles podem deixar um monte de presentes escondidos na rede da empresa. Presentes de grego, né? Exatamente. E ainda existe o potencial de sabotagem direta, embora o foco principal pareça ser mesmo a espionagem e o ganho financeiro. Mas eles têm a capacidade de causar um dano operacional imenso se quiserem. É muita coisa. E você falou que as táticas deles evoluem. Como assim? O que está mudando? O que a gente está vendo, e que é bem preocupante, é uma evolução do modus operandi. Inicialmente, o foco era mais passivo. Conseguir o emprego, receber o salário, quietinho e, se desse, roubar dados discretamente. E agora? Agora, eles estão ficando mais agressivos, mais ousados. O material cita um caso que foi reportado pela Secure Works CTU, uma unidade de inteligência de ameaças. O que aconteceu nesse caso? Um trabalhador norte-coreano foi descoberto numa empresa e, obviamente, demitido. Só que, em vez de simplesmente desaparecer e tentar em outro lugar, como era o padrão, Ele fez o quê? ele tentou extorquir a empresa, exigiu um pagamento de resgate para não vazar dados que ele já tinha roubado ou para não causar algum tipo de dano nos sistemas da empresa. Virou chantagem aberta. Que mudança de postura. Exatamente. Mostra uma confiança maior ou talvez um desespero maior por dinheiro, não se sabe ao certo. E as atividades criminosas deles agora vão além da simples infiltração para emprego. Como assim? Eles estão diretamente envolvidos em campanhas de ransomware, sabe? Aquele ataque que sequestra os dados e pede resgate. Sei. Horrível.
Olha, um relatório recente da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ligou grupos norte-coreanos a ataques de ransomware especificamente contra entidades de saúde nos Estados Unidos, hospitais, clínicas. Atacar o hospital com ransomware. Que crueldade! É o nível da coisa. E também estão metidos em esquemas de manipulação do mercado de criptomoedas, usando as informações que obtêm. E até no desenvolvimento de software comercial que já vem com um código malicioso escondido dentro. Eles vendem software com backdoor. A suspeita é forte. É um ecossistema criminoso completo, entende? A infiltração é só uma das facetas. Entendi. É muito maior do que parece à primeira vista. E a escala financeira disso tudo? A gente tem ideia do volume de dinheiro que esse esquema movimenta? Operados anualmente para a Coreia do Norte. E isso, olha, desde pelo menos 2018. Centenas de milhões por ano, uau! Sim, e para dar uma ideia mais concreta, aquele caso da facilitadora americana que foi presa, a Christina Chapman. Lembro, a que tinha a fazenda de laptops. Essa mesma. A acusação contra ela diz que ela, sozinha, esteve envolvida em comprometer mais de 60 identidades de americanos, ajudou a infiltrar trabalhadores em mais de 300 empresas. 300 empresas? Sim, e essa atividade dela teria gerado pelo menos 6,8 milhões de dólares só no período entre 2020 e 2023. E ela era apenas uma facilitadora na rede. Se uma pessoa gerou quase 7 bilhões, imagina a rede toda. Exato. Multiplica isso por muitos outros facilitadores e pelos milhares de trabalhadores. A gente chega fácil nas centenas de milhões anuais. É muito dinheiro. E para onde vai essa grana toda? Fica com os trabalhadores? Com os facilitadores? Ah, não. Aí é que tá o ponto mais crítico de toda essa história. O que transforma um problema de fraude e segurança cibernética num problema gravíssimo de segurança nacional. Como assim? As fontes são muito claras e enfáticas nisso. Até 90% dos salários ganhos por esses trabalhadores infiltrados são enviados diretamente para o regime norte-coreano. O trabalhador fica com uma miniaria para sobreviver. 90% vai para o governo. Exato. E as agências de inteligência e os documentos que a gente analisou são explícitos sobre o destino desse dinheiro. Ele financia diretamente os programas de armas de destruição em massa e de mísseis balísticos de Pyongyang. Peraí. Então, quando uma empresa contrata, sem saber, um desses programadores gente boa, parte do salário dele está indo para financiar mísseis na Coreia do Norte? É isso mesmo? É exatamente essa conexão terrível. Tem uma citação muito forte de um especialista do Google, Michael Barnhart, que está no material. Ele disse: o dinheiro deles não está indo para um iate, está indo para financiar munições nucleares. Que frase impactante! É para mostrar a gravidade, né? Quando você junta os milhares de trabalhadores espalhados pelo mundo, mandando 90% do salário para esse fim, você percebe que um erro de contratação, que parece pequeno, na verdade pode ter implicações geopolíticas seríssimas. Muda completamente a perspectiva sobre o assunto. Não é só uma fraude trabalhista. De jeito nenhum. É financiamento de proliferação nuclear disfarçado de trabalho remoto. Caramba! Diante desse cenário todo, que é bem sombrio, o que está sendo feito para combater isso? Quais são as respostas dos governos, das empresas? Bom, os governos, especialmente dos Estados Unidos, estão cada vez mais alertas e ativos. O FBI, por exemplo, tem intensificado muito os avisos para as empresas. Avisos sobre o que especificamente? Sobre essa ameaça. Teve um alerta agora em janeiro de 2025, que está mencionado nas fontes, falando sobre uma atividade crescentemente maliciosa por parte desses agentes norte-coreanos. Eles destacaram justamente essa nova tática de extorsão de dados que a gente comentou. A chantagem pós-demissão. Exato. E o Departamento de Justiça, o DOJ, também tem agido. Além das prisões de facilitadores, como o caso da Chapman, eles têm conseguido apreender domínios de internet usados por essas empresas de fachada. O site da Block Novas, por exemplo, foi tirado do ar por eles. Pequenas vitórias, mas importantes. E a cooperação internacional? Isso funciona nesse tipo de caso? Existe sim. A NSA e o FBI têm emitido alertas conjuntos com agências de inteligência de outros países aliados para tentar alertar as empresas globalmente. Afinal, como a gente viu, o problema não está só nos Estados Unidos. Verdade. Mas é um desafio gigantesco, né?
por causa da natureza transnacional da operação, do uso de identidades falsas, das redes de apoio, é difícil rastrear e desmantelar tudo. Imagino. E para as empresas? O que elas podem fazer para se proteger melhor? Porque, sinceramente, parece uma luta bem difícil de ganhar. É difícil, não vamos negar. Mas não é impossível tomar medidas para reduzir o risco. O material que a gente analisou compila várias recomendações importantes para as empresas. Quais são as principais? A primeira, e talvez a mais óbvia, é fortalecer e muito a verificação de identidade durante o processo de contratação. Não dá mais para confiar só numa checagem de antecedentes padrão. O que mais fazer, então? Usar autenticação multifator sempre que possível, mesmo no processo seletivo se der, gravar as entrevistas por vídeo para permitir uma análise posterior mais detalhada, talvez por especialistas, e começar a pensar em técnicas para detectar deepfakes. Detectar deepfake? Como? Tem coisas simples que podem ajudar, pelo menos contra os deepfakes menos sofisticados. Pedir para o candidato fazer movimentos específicos durante a entrevista, tipo passar a mão na frente do rosto, virar a cabeça rapidamente para um lado e para o outro. Essas coisas podem quebrar a ilusão do deepfake em tempo real. Interessante. E depois que a pessoa é contratada, o que fazer? Aí entra o monitoramento contínuo. Isso é absolutamente crucial. Não dá para contratar e esquecer. Tem que usar ferramentas para detectar comportamento anômalo na rede da empresa. Tipo, o cara tá acessando coisa que não devia. Exatamente, ou se conectando de lugares estranhos, em horários esquisitos. E aplicar com muito rigor o princípio do menor privilégio. Ah, dá acesso só ao que é estritamente necessário para o trabalho da pessoa. Isso, nada de dar acesso de administrador para todo mundo. E caminhar para uma arquitetura de Zero Trust. Confiança zero. O que é isso na prática? Basicamente, a filosofia é nunca confie, sempre verifique. Não assumir que alguém é confiável só porque já está dentro da rede ou porque passou na entrevista. Cada acesso, cada ação tem que ser verificada. Faz sentido. E o fator humano nessa história? Treinamento ajuda? Fundamental. Treinamento e conscientização constantes para todo mundo na organização. Desde o pessoal do RH, que está lá na linha de frente da contratação. Eles precisam saber o que procurar, né? Com certeza. Passando pelas equipes de segurança, que precisam conhecer essas táticas, até os próprios funcionários. Eles precisam saber identificar sinais de alerta, tipo um colega que nunca liga a câmera, que tem um comportamento estranho, e saber como reportar isso de forma segura. É um esforço conjunto, então. Mesmo com tudo isso, você mencionou que eles estão sempre se adaptando. Quais são as perspectivas para o futuro? O que preocupa mais? Olha, as preocupações são muitas, infelizmente. Primeiro, o avanço contínuo da tecnologia. A IA generativa, os deepfakes, essas ferramentas vão ficar cada vez mais sofisticadas e, pior, mais acessíveis. Mais fáceis de usar. Sim. O que significa que não só os norte-coreanos, mas outros grupos criminosos ou até indivíduos mal intencionados podem começar a usar essas técnicas para golpes semelhantes de infiltração e fraude. É a democratização da fraude de identidade de alta tecnologia. Que perigo. Que mais? Segundo, teme-se a expansão desses ataques para setores ainda mais críticos. Se eles já conseguem se infiltrar em grandes empresas de tecnologia, finanças, varejo, o que impede que tentem alvos como o setor de defesa ou infraestrutura essencial de um país? Nossa, imagina um agente desses dentro de uma usina nuclear ou do sistema elétrico. É um cenário assustador. E terceiro, a própria capacidade de adaptação dos norte-coreanos. Eles aprendem rápido. Cada vez que uma tática é descoberta, eles ajustam. Cada vez que uma defesa é implementada, eles procuram uma forma de contornar. É um jogo eterno de gato e rato. Exatamente. E eles têm uma capacidade notável de aprendizado organizacional nessas operações. Eles tratam isso como uma operação estratégica de longo prazo, patrocinada pelo Estado. Não é um crime comum. Entendi. Realmente é um quadro muito complexo que a gente desenhou aqui. Uma mistura perigosa de fraude de emprego, espionagem cibernética de altíssimo nível e financiamento de atividades ilícitas, tudo orquestrado por um Estado-nação. Exato. O desafio é gigantesco e afeta tudo,
desde as práticas de RH e segurança dentro das empresas até a geopolítica global, as relações internacionais. Sem dúvida nenhuma. É uma demonstração muito clara de como as ameaças no século XXI são multifacetadas, são interconectadas. Elas borram as linhas entre crime, espionagem, guerra e exigem uma resposta que seja igualmente coordenada, adaptável e que envolva todo mundo. Governos, empresas e até nós, como indivíduos, precisamos estar mais atentos. Com certeza. O material que a gente analisou hoje pinta um retrato bem detalhado e, francamente, bastante preocupante dessa nova realidade cibernética e geopolítica.